Bom, estamos ao vivo com a deputada Joyce Hasselmann. Ela até recentemente era líder do PSL na Câmara. A deputada se elegeu com mais de 1 milhão de votos na eleição de 2018, virou um fenômeno na política brasileira, como a mulher mais bem votada da história da Câmara. Se elegeu ali meio na onda bolsonarista, se transformou em líder do governo no Congresso, era da cozinha do presidente Jair Bolsonaro, ajudou a aprovar várias reformas, como a reforma da Previdência, e deu também inúmeras vitórias para o Bolsonaro no Congresso. Mas logo percebeu que o presidente não cumpria as promessas de campanha e rompeu com ele. Chegou até a acusar os filhos do presidente como responsáveis por um estruturado esquema de disseminação de fake news. Mas hoje a Joyce é uma das maiores adversárias do bolsonarismo no Congresso. Bom, boa tarde, deputada. Oi, Germano, boa tarde para você, boa tarde a todos, prazer estar aqui. Tá bem. Então, antes de começar a entrevista, eu gostaria de lembrar que a deputada Joyce Hasselmann contraiu o Covid-19 na semana passada, ficou hospitalizada um dia, 2, mas já está em casa se recuperando. A senhora está melhor? Tô bem melhor, sim. Agora, depois do susto, porque o começo é muito dramático, assim, a sensação que você tem é que você está morrendo mesmo de cansaço, você não consegue levantar da cama para ir ao banheiro sem ter uma crise de cansaço, de falta de ar. Mas depois desses primeiros dias da medicação, agora eu estou com a sensação que estou com uma gripe forte, né? Mas os primeiros dias foram muito difíceis mesmo, porque eu já cheguei com o pulmão comprometido no hospital e a gente descobriu que eu estava com Covid antes mesmo de sair o exame de sangue, porque a tomografia mostrou uma coisa que os médicos chamam de vidro fosco. Sei lá o que significa isso, mas é uma coisa no pulmão que fica todo manchado o pulmão, assim, eu vi a tomografia, e aí esse vidro fosco significa que aquelas partes manchadas do pulmão não funcionam. Então eu cheguei com uma parte do pulmão sem funcionar, com bastante falta de ar e tudo, mas graças a Deus, depois de muita cama, tem que dormir muito, tem que descansar muito, não adianta, aquela coisa, assim, quase não consigo comer, mas agora eu já estou bem melhor, eu acho que mais uns 3, 4 dias eu estou aí na ativa total, viu? Então, se alguém ouvir uma tossezinha, ou eu enxugar assim o nariz, sabe aquele narizinho de cachorro que vive molhado? Então, é por isso, gente, eu estou me recuperando, mas cumprindo a agenda aqui. Até porque a deputada tem um marido médico, então vai se recuperar logo. Bom, Sim. deputada, retomando um pouco da nossa apresentação, por que a senhora rompeu com o presidente? Porque o presidente é uma farsa, Germano. Eu acreditei em alguém que acabou abraçando uma agenda que era uma agenda nacional, né? Na verdade, as agendas que o presidente Jair Bolsonaro apresentou ao público, ele não criou a agenda, ele usurpou uma agenda pública, usurpou uma agenda da população e tomou essa agenda como sua. Muitos de nós, antipetistas, que todo mundo sabe que eu sou antipetista, arqui-inimiga do Lula, enfrentei a Dilma, militei pelo impeachment da Dilma, todos nós queríamos uma alternativa ao petismo, todos nós queríamos tirar o PT do poder. E o que apareceu, né, como alguém que abraçou essa agenda no momento foi o Jair Bolsonaro, prometendo uma série de coisas, né? Prometendo que de fato ia ser a grande voz contra a corrupção, prometendo que não seria um projeto de poder familiar como está sendo, como Lula fez. Nós criticávamos tanto Lula e seus gênios, né, os seus Ronaldinhos dos negócios. Nós também temos um Ronaldinho dos negócios na família Bolsonaro, que é o Flávio. Um menino que ganha um salário que não dá para ter 10% do patrimônio que ele tem e virou um fenômeno. É o empresário do ano, é o empresário do século. Então, conforme eu fui vendo muito de perto que aquilo foi se transformando numa grande mentira, eu não podia compactuar com a mentira. Eu não deixei antes o governo Bolsonaro, de maneira estratégica mesmo, pensando na reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência, naquele momento, era a grande ponte que poderia equilibrar as contas públicas do Brasil. Então, eu tive que engolir muito sapo, mesmo em brigas internas homéricas com o presidente, mas eu engoli esse sapo, paguei o preço, né, até a reforma ser aprovada. Depois que a reforma foi aprovada, eu cumpri o que eu tinha prometido ao Brasil, porque essa foi a minha promessa, né, militar por essa reforma, aprovar essa reforma. Eu viajei o Brasil inteiro, né, por conta da reforma da Previdência, montei um gabinete de inteligência dentro do meu gabinete no Congresso. E depois disso, depois que já tinha todas as comprovações que o Bolsonaro era uma fraude, um estelionato eleitoral, eu não podia mais ficar do lado dele. Eu não entrei na política para ter bandido de estimação, Germano, e eu também não sou política. E as pessoas ficam, mas você pode se prejudicar na sua reeleição. Olha, eu não estou nem aí com isso, eu estou me lixando para isso.
O que eu quero é entregar aquilo que eu prometi e cumprir a palavra como eu sempre cumpri. Bolsonaro não cumpre palavra, Bolsonaro traiu o Brasil, traiu seus aliados e trai de maneira sucessiva. Então, esse Bolsonaro de hoje é o mesmo Bolsonaro de 30 anos atrás, que queria fuzilar o FHC e 30 mil pessoas. Ele conseguiu a marca, né, de enterrar mais de 30 mil pessoas pelo Covid. Então, esse homem eu não posso continuar apoiando. Deputada, como é que a senhora viu a prisão do Fabrício Queiroz? A senhora acha que a prisão dele leva esse centro de corrupção para a família Bolsonaro? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Você estava com um advogado que é encrencadíssimo, você olha aí o passado, né, do Fred Vassef, ele tem um passado complicado, né, em vários aspectos. Você olha o passado da mulher, ou ex-mulher, enfim, são sócios. Mulher ou ex-mulher, pouco interessa, são sócios em business. Ele levou só no primeiro ano de governo mais de 40 milhões de reais de dinheiro público, né, essa empresa da mulher ou ex-mulher do Vassef, da sócia dele, Cristina Bonner. Você olha o Fabrício Queiroz escondido na chácara, né, plantado, como diz o Fred Vassef, plantado na chácara dele, depois de um ano de sumiço. É claro que eles tentaram, de toda forma, esconder o Queiroz, e, para mim, juntando os pontos, me parece claro que o Queiroz estava praticamente num cativeiro, né? Ele estava monitorado justamente para não abrir a boca, porque a mulher e a filha já disseram que abrem a boca. E se abrir a boca, a casa cai. Por uma questão muito simples. Aqui fazendo um exercício jornalístico, todo mundo sabe que eu sou jornalista, hoje o Fabrício Queiroz está absolutamente ligado ao Flávio Bolsonaro. Ponto. Né? Agora, todo mundo sabe que o Queiroz é homem do Jair Bolsonaro. Então, ele foi colocado no gabinete do Flávio pelo próprio Jair. Eles têm uma amizade de 30 anos. O Jair, muitas vezes na campanha, dizia: tudo que eu queria era estar pescando com o Queiroz nesse final de semana. Eu não conheci o Queiroz, não tive o desprazer de conhecê-lo pessoalmente. Conheci muito pouco das relações pessoais, né, do presidente, tinha mais contato com o Bebiano, esse pessoal mais da campanha mesmo. Mas todo mundo sabia que eles eram muito amigos. Então, chegar no Fabrício Queiroz e chegar nessa célula, né, de corrupção, lavagem de dinheiro, que as pessoas chamam de rachadinha. Gente, rachadinha é eufemismo para roubalheira, lavagem de dinheiro, corrupção. Então, vamos parar com essa brincadeira de rachadinha. Teve um deputado, um débil mental aí, que falou esses dias que era uma contribuição voluntária. Que porcaria é essa? Que porcaria é essa de contribuição voluntária? Rachadinha é roubo. E vai chegar no Bolsonaro, Germano. Sabe por quê? Porque durante o início ali das investigações do caso Queiroz, quando a coisa estava muito quente no Palácio do Planalto, e o presidente queria, inclusive, que eu defendesse o Flávio, e eu não defendi, eu defendi a investigação publicamente, ainda como líder do governo. Algumas vezes, em rompantes, o presidente dizia para os filhos: vocês são eleitos por minha causa. Quem manda no gabinete de vocês sou eu. Quem vai colocar a gente lá sou eu. Então, vai chegar de maneira óbvia no próprio presidente da República enquanto deputado. Então, por isso o desespero. Não é só para salvar o filho, que está encrencado mesmo, e se a lei funcionar nesse país, o Flávio vai ser preso. Mas é também para salvar a própria pele do Bolsonaro, que ele está fazendo tudo isso, e há muito tempo. Lembre-se que ele começou a enfraquecer o Sérgio Moro por conta do Flávio. Ele tirou o COAF do Moro por conta do Flávio, da investigação que pegou o Flávio com a boca na botija. Então, isso aí é uma coisa que vem lá de trás, né, e vai estourar essa bomba no colo do presidente da República. Até porque a filha do Queiroz, a Natália, era funcionária do gabinete do Jair Bolsonaro, né? São todos interligados. Ali eles fazem um escambo. Né? Jair indica no gabinete do Carlos, indica no gabinete do Eduardo, indica no gabinete do Flávio, e ali um trabalha para o outro. Eles funcionam realmente como um grupo organizado, né? Em tudo que eles fazem. Eu achei no início, e até dava esse benefício da dúvida para o presidente, que a culpa era só dos filhos. Né? Eu sempre dizia: não, o presidente é um homem bom, mal influenciado pelos filhos. Ele é um pai que não tem pulso, é um pai frouxo. Cheguei a dizer isso, é um pai frouxo, que não tem pulso, e esse é o problema, e os meninos acabam interferindo nas ações da República. Não é nada disso, eles fazem tudo em conjunto, depois você vendo o modus operandi de como funciona, e de vez em quando eles até combinam: olha, eu vou fazer isso, né, tal ação no Twitter, mas eu vou dizer que foi você que fez. Então, eles fazem essa combinação, né, sórdida para enganar a população. De vez em quando o presidente empurra a culpa no colo dos filhos, mas eles atuam sempre em conjunto. Até porque, nessa brincadeira do Queiroz com o Flávio lá na Assembleia do Rio, eles desviaram mais de 2 milhões de reais, e é dinheiro público, né? Não é dinheiro, foi de funcionário, não, é dinheiro público, né?
dizer, passa a dinheiro ser mais... público, eles contratavam funcionários. Vamos fazer aqui uma conta redonda. Contratava um funcionário por 20 e pegava 10 de volta. É isso. E esse dinheiro sai do bolso da população. Acabou. É simples assim. E aí, quando você olha a movimentação nas contas de um simples assessor, de 1.200.000 num ano, ou não fecha a conta, Germano? 1.200.000 por ano, são 100 mil por mês. Um deputado ganha 20 e uns quebrados. 20 e uns quebrados. Como é que um assessor vai movimentar mais de 100 mil por mês na conta? Não tem, essa conta não fecha nunca. Então, qualquer pessoa que tem inteligência mediana vê que tem esquema de roubalheira aí. E, aliás, o Queiroz usava esse dinheiro para pagar as contas da família do Flávio, né? Pagava a escola dos filhos. Escola das meninas, envolvendo as filhas. 2 criancinhas pequenas nesse esquema sujo, sórdido. Né? Quando eu vi, né, que o Queiroz estava pagando a escola das meninas, eu falei, não, com certeza, né, você pode, puxando esse fio aí, você vai achar contas de restaurante, contas de roupas, contas de viagens, porque se até as filhas foram envolvidas nesse esquema sujo, o Queiroz era quem bancava e financiava, e isso explica também por que o Flávio tem um patrimônio tão alto, que não condiz com o patrimônio que ele ganharia como deputado. Eu sei quanto ganha um deputado. Você veja que um deputado perto da população brasileira, da média, ganha muito bem mesmo. Agora, não é suficiente para você ter lojas e mais lojas na Barra da Tijuca, não é suficiente para você ter um apartamento de frente para a praia, na Barra da Tijuca, onde o Flávio tem, porque eu conheço o apartamento dele. Né? Não é suficiente para você ter vários carros importados. Não é suficiente. A não ser que você economize a vida inteira, não gaste absolutamente nada, seja um grande investidor na Bolsa, saiba multiplicar o dinheiro, o que não é o caso do Flávio Bolsonaro. Então, gente, juntando o Lé com o Cré, é roubalheira. Ponto. Assim. Até porque o Queiroz pagava, inclusive chegou a depositar dinheiro na conta da primeira-dama, da Michele, né? Tem dinheiro depositado, de 24 mil. Então, mostra assim que o Queiroz era um grande PC Farias da família, né? Essa é uma das coisas que mais me abalou, assim, sabe, Germano, na época. Eu custei acreditar, até sair em defesa da Michele, porque a gente sempre quer se apegar a alguma coisa boa, né? Eu tenho esse mau hábito de, às vezes, demoro para acordar porque eu quero me apegar a alguma coisa boa. E eu não acreditava naquilo. Eu falei, não é possível, a Michele não pode ter se envolvido com isso, não é possível. Uma pessoa que fala tanto de Deus, que está o tempo todo na igreja, que está lá de joelho, que está fazendo oração, que está movimentando as igrejas no Brasil, que está falando o tempo todo em nome de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Não é possível um negócio desse. Mas é possível, né? Nós vimos que é possível, nós vimos que a movimentação foi feita, nós vimos que o depósito foi feito. Agora, aqui a gente está falando do batom na cueca, o depósito. Né? Porque as movimentações em dinheiro vivo são muito mais difíceis de serem pegas, comprovadas. Né? Se a gente está falando aqui de um erro, que foi um erro, né, no esquema de corrupção, que foi fazer o depósito do cheque, você imagina o que foi movimentado em dinheiro vivo, né? O que ainda há de ser rastreado. Isso, para mim, é uma tristeza. Assim, é uma tristeza porque quando eu abracei a campanha do Jair, eu sabia que ele era meio burrão mesmo, porque ele é burrão, gente. Vamos combinar. Ele é burrão, é ignorante, é grosso, é tudo esse negócio aí. Eu sabia que ele era um burrão, né? Mas eu achei que ele era honesto. E eu muitas vezes falei para ele, Germano, textualmente, eu dizia, olha, não se preocupa com o Brasil. A gente toca, você vai ter o melhor time de ministros, eu vou te ajudar. A gente toca o país. Só se preocupa em não deixar a corrupção avançar. Vamos combater a corrupção. Ponto. Se você tiver uma agenda anticorrupção, o resto a gente faz. A equipe econômica faz, eu faço politicamente no Congresso, deixa com a gente que a gente mata no peito e resolve isso. Era só isso que nós queríamos. Nós, o Moro, né, esse núcleo mais anticorrupção. A gente só queria isso, um compromisso com a agenda anticorrupção. Que não foi o que aconteceu. Então, além de toda a falta de preparo, além dessa mente limitada, além dessa inteligência emocional que não existe, inexiste no presidente, ele ainda tem a veia da corrupção. E isso foi o que arrebentou com pessoas como eu e como o Sérgio Moro. A senhora estava falando de dinheiro vivo, a gente lembra que o Flávio Bolsonaro gastou 1.600.000 em dinheiro vivo numa loja de chocolate, né? Isso aí não tem... Impossível, Germano, não dá. O pai dele não é rico, certo? Era deputado. Ganha a mesma coisa que eu ganho, eu sei quanto é. Não tem como juntar 1.600.000. Desculpa, amigo. Eu abro o extrato da minha conta.
Tem um dinheirinho lá guardado? Tem. Mas não chega nem a 5% disso. Não tem como, gente. Não tem como, a não ser que você tenha outras rendas, que não é o caso do Jair, pelo menos não rendas legais, né? Já se falou muito se ele trabalhava com empréstimo de dinheiro, agiotagem, isso é uma coisa que circula muito no Rio de Janeiro, que ele trabalharia com agiotagem. Eu não sei, não posso falar, enfim, mas que circula a boca pequena no Rio de Janeiro, que ele trabalha com agiotagem, isso circula, né? Mas de fonte legal não tem esse dinheiro. Se o pai não tem e o filho não tem, aonde? Da onde apareceu 1.600.000? Como é que aparece 1.600.000 na sua conta? Ou na minha conta? Não tem como, não tem como. Só tem uma explicação: roubo. E roubo de dinheiro público. Que eu saiba, ele não assaltou nenhum banco particular, que eu saiba, não assaltou um caixa forte. É roubo de dinheiro público. Eu tenho um filho que às vezes fica, pai, me empresta tanto, me empresta dinheiro, quer dizer, todo filho tem aquelas dificuldades e o pai sempre ajuda. É difícil mas você... com 1.600.000, né? Com 1.600.000, aí é demais, né? Não, estou falando de R$100, R$50, que às vezes o filho pede emprestado, né? Agora, eu vejo assim, como é que o pai não sabe disso, né? O pai está vendo ali o filho com apartamentos de 3 milhões, movimentando não sei quantos milhões, comprando loja. O pai tem que saber. Como é que o pai não sabe que o Queiroz estava escondido no escritório do advogado dele? É difícil o presidente não saber. Ele está dando uma de Lula, não sei de nada, né? Não, ele sabe. Assim, mesmo que a gente tenha a melhor das boas vontades e a menor inteligência que se possa imaginar, a gente chegaria à conclusão de que ele não sabe. Ele sabe, ele sempre soube. Para você ter uma ideia, Germano, na época da campanha, eu vou até cometer uma inconfidência aqui, na época da campanha, eu fiquei muito apavorada quando eu conheci o Fred Wassef, porque ele é uma pessoa que só de você olhar, você já tem, ele é repugnante, ele é uma pessoa, assim, você vê que boa pessoa não é, né? Ele tem o estereótipo de que alguma coisa está errada. E eu conheci na casa do Meyer Nigri, né? O Meyer Nigri, todo mundo sabe, um empresário que ajudou muito na campanha do Bolsonaro, um empresário judeu, meu amigo. E nessa época, com mais 2 pessoas que eram do núcleo da campanha, eu fui até a casa do Meyer depois e disse: Meyer, nós precisamos afastar esse Fred Wassef do Bolsonaro, porque ele tem um histórico muito ruim, porque a mulher já foi presa, né? A mulher dele já foi presa por um monte de esquema aí, porque existiam rumores que a Lava Jato estava investigando também a mulher dele à época, e ele grudava o tempo todo ali, ficava tentando forçar a barra com o Bebiano para ficar perto do presidente, sempre de papagaio de pirata. E eu tentei fazer o afastamento do Fred Wassef do Bolsonaro. O Meyer me disse à época o seguinte: Joyce, eu não posso fazer, né? Eu não vou me meter nisso, isso é um problema do Jair com o Fred. E eu dizia: olha, mas vai dar problema para o Jair isso. O Frederico Wassef vai dar problema para o Jair, né? Como está dando problema para o Jair. Mas o Jair sempre optou, né, por se cercar muito de perto dos piores, né, dos piores. Aqueles que tinham realmente uma espinha dorsal, uma moral a guardar. O que ele fazia? Ele usava e depois ele excluía. Mas aqueles que ficavam em torno dele eram sempre os piores, nesse padrão Wassef, o padrão aí Queiroz, era essa gente, o padrão Valdir, né, que era aquele assessor que ficou 30 e tantos anos com ele e que saiu dizendo que ele saiu porque o Jair gosta de bandido. Essa é a verdade. Então eu tentei afastar logo na campanha, antes do primeiro turno, o Wassef do Jair Bolsonaro, e fui voto vencido, né? Então o Jair colocou o Wassef debaixo do braço. Ele fez várias defesas, e ele não trabalhou só para o Jair, ele trabalhou para o Jair, para o Flávio e para o Carlos. Ele também trabalhou para o Carlos Bolsonaro, né? Então, está intrinsecamente ligado à família, e se o Wassef, né, abrir a boca, e eu acho que ele abrirá, né, uma vez que a outra advogada lá do Bolsonaro, que é aquela que ficou pendurada no PSL um tempo aqui, a tal da Karina Cufa, né? Que é uma oportunista, é um Zé Ninguém oportunista, e quem está em Brasília sabe muito bem como ela faz as negociações dela, né? Ela desviou até dinheiro do PSL, né? A Karina Cufa. Pois dizem, né? Há uma... Eu vou até, agora que sou presidente do PSL municipal, assumi há poucos dias, vou pedir, né, uma reestruturação, uma prestação de contas completa para saber quais eram os business da Karina Cufa e do Eduardo Bolsonaro dentro do PSL, porque tem coisas que são inexplicáveis, como o uso de mais de R$1 milhão do dinheiro público para fazer um congresso conservador,
Quem é que viu esse Congresso aí? O que esse Congresso, né, ajudou na ordem do dia? Nada. Para mim, tem cheiro de desvio de dinheiro, de roubo de dinheiro. E eu vou pedir essa investigação. Então, essa menina, que tem seus métodos questionáveis aí de atuar em Brasília, ela fez uma declaração, né, dizendo que o ASEF era tolerado pelo presidente. Mentira, vivia lá, vivia no Palácio, tanto do Alvorada quanto no Palácio do Planalto, vivia pendurado e desde antes da campanha. E a única pessoa que se mexeu para tentar afastar o Fred e o ASEF do presidente fui eu. E aí, de novo, né, e sem falsa modéstia, eu tinha razão no que estava dizendo lá atrás. Aliás, o ASEF era casado, até hoje parece que tem uma relação ainda com a ex-mulher lá, Cristina Bonner, que foi presa, quase presa lá, foi condenada. Não, ela foi presa, ela chegou a ser presa. No caso do mensalão do DEM, né, do governador Arruda, em Brasília, né? Ela foi condenada. Tem dois casos aí, tem o mensalão do DEM e tem um outro caso de um ex-marido que chantageava ela. Essa história eu ouvi da boca do Fred mesmo, na casa do Meyer Nigri, que ela pagou 10 milhões para a pessoa ficar quieta. Quando ele contou essa história, eu pensei, por que alguém paga 10 milhões para alguém ficar quieto? Uma pessoa só enfia a mão no bolso para pagar 10 milhões, 1 milhão, 500 mil, 100 mil, não interessa quanto, se está devendo alguma coisa, porque é muito estranho, né? Ninguém rasga dinheiro. Então, ficou muito nebuloso para mim essa história. Eu não sei exatamente quais são os detalhes, porque, como eu disse, eu ouvi da boca do próprio Fred Wassef à época, que me apavorou muito e me fez ter a certeza de que tínhamos que afastá-lo da campanha. Eu não consegui, foi voto vencido. Então, assim, tem muitas histórias, e essa Cristina Bonner é sócia do Fred. Se é mulher, se é ex-mulher, se separaram por conveniência ou não, isso aí pouco interessa. Eles são sócios. E comandavam todo o esquema envolvendo as questões de informática dos governos do PT. Tinha a Cristina Bonner uma ligação muito próxima com o Palocci e com o Zé Dirceu à época, né? E continuou operando nessas questões envolvendo a informática do governo no governo Bolsonaro. Né? Tanto que levou 41 milhões no primeiro ano do governo Bolsonaro. Então, a gente vê que essa proximidade, né, quando o Fred Wassef diz que eu estou atuando de graça para o presidente, de graça uma ova, que de graça? Né? De graça para inglês ver, enquanto tem contratos milionários dentro do governo. Agora, a senhora tem feito um trabalho exemplar lá no Congresso, ali a nível também de participando na CPMI das fake news. A senhora já disse, a senhora que descobriu que o Eduardo Bolsonaro mantinha uma conta, Bolso Feios, que era uma conta falsa, né, nas redes sociais, operada por aquele Eduardo, o assessor dele, a chefe de gabinete Dudu Guimarães. dele, Dudu Guimarães, né? Isso. E isso aí desencadeou todo um trabalho dentro da CPMI de investigação das fake news, né? Como é que está isso hoje, deputada? A senhora se arrepende de ter envolvido os filhos do presidente nessa quadrilha de fake news aí? Eu não me arrependo porque foram eles que se envolveram, né? Não fui eu que envolvi os filhos do presidente. Eu não tenho o poder de pegar alguém honesto, probo e transformar num bandido. Eles mesmos se envolveram numa rede que não é uma rede de olha, um grupinho de assessor aqui que está ajudando o parlamentar, que todo parlamentar faz. Não é nada disso, é uma rede organizada, uma quadrilha organizada, que começa dentro do Palácio do Planalto, vai ramificando para gabinetes na Câmara dos Deputados e também no Senado, e de lá para assembleias legislativas, e isso vai sendo ramificado Brasil afora. Então, eu fiz uma investigação, o que eu descobri, eu entreguei ao Supremo e à CPMI, tudo, né, o que eu disse foi comprovado, inclusive quando eu disse na CPI que havia no gabinete do Eduardo a conta do Bolso Feios, que era uma conta basicamente para destruir reputações, né? A polícia chegou, a quebra do IP chegou lá, né, no gabinete. Então, tudo que eu falei está sendo comprovado, basta deixar as investigações seguirem. É claro que... Diga, Germano. Não, eu ia falar, e o gabinete do ódio, que a senhora falou que parte lá do Palácio, é comandada pelo vereador Carlos Bolsonaro, né? Sim, na verdade, o Carlos desculpa, Diga. Não, está quase ameaçado aí também de prisão aí, porque a CPI, o inquérito lá do ministro Alexandre está andando nesse sentido, né? Se o Carlos Bolsonaro for até uma sessão da CPI, e se a CPI se portar como deve se portar, inclusive com poder de polícia, o Carlos não sai de lá livre, ele vai ser preso. Porque ele não vai conseguir sustentar
aquilo que tem tentado sustentar nas redes, né? Então, a CPI vai ver que, de fato, ele está até a medula espinhal envolvida nisso. O Carlos, o próprio Flávio e o Eduardo. O Eduardo e o Carlos são os mais ativos, mas o Flávio trabalha ali também, né, no bastidor, empregando assessores, dando espaços, porque o Senado tem muito espaço, tem muito. O próprio Queiroz disse, né? Tem vários carguinhos, uns 500 carguinhos de 20 conto. Né? 20 conto. De 20 conto. Então, é o que eles fazem. Né? E a célula disso está dentro do Palácio do Planalto. E essa célula eu descobri antes mesmo de deixar o governo. Eu só não tinha a dimensão da organização da quadrilha. Né? Eu tinha uma sucessão de reclamações de ministros que não aguentavam mais a beligerância e a desinteligência do presidente e que diziam muito, porque eram atacados, que o gabinete do ódio funcionava, que o gabinete do ódio deixava o presidente enlouquecido, que esses meninos, ao invés de ajudar a botar água na fervura, como eu tentava, eles ficavam o tempo todo dando mais pilha no presidente, produzindo dossiês. Depois a gente começou a juntar Lé com Cré, né? A questão de dossiês, por exemplo, vimos que houve a implantação de uma ABIN paralela, de uma agência de inteligência paralela. Eu disse até na CPI das fake news, isso depois foi confirmado pelo Bebiano no Roda Viva, que essa agência, houve a tentativa do Carlos de montar essa agência e depois o próprio presidente admitiu. Sim, o próprio presidente admitiu. Naquela reunião dia 22 de abril, né? Eu tenho um serviço paralelo de inteligência. Então, assim, confesso, isso é crime. É crime. Então, a gente está vivendo sob a égide do crime aqui no Brasil. E também tem um grupo de deputados, aí, mais de uma dúzia, que participam desse grupo, né, de fake news, também estão sendo investigados, não só na CPMI, mas também no inquérito do ministro Alexandre. Né? Usam recursos públicos para fazer fake news, não é isso? Usam recursos públicos para muita coisa, né? Para fazer fake news, para estimular as manifestações antidemocráticas a favor do golpe. Aquela gente que eu digo que é a ralé do baixo clero da Câmara, né? Quem que ficou com o Bolsonaro, se você fizer uma análise clara? Ficaram com o Bolsonaro, essa ralé do baixo clero, os deputados bolsonaristas, é aquele tipo de gente que se perdeu o mandato, não tem o que fazer, vai passar sacolinha na rua, porque é gente despreparada, gente que não tem profissão, gente que não pensa, é o tipo de escória da política, aquele tipo de filho assim que a mãe olha e fala: meu filho, você não deu certo para nada, você não sabe fazer nada na vida, você vai ser o quê? Político. Então, é essa ralé que ficou com ele, ou a turma que fez a negociação, o centrão que mordeu lá, né, os seus 100 bi, né, do governo em cargos, em espaços. Né? Então, você tem a banda comprada da Câmara, a banda que sempre se vende, que é governo independente de quem for governo, basta soltar o dinheirinho, basta soltar os cargos e o pessoal está lá, soltou um carguinho na mão, acabou. Né? Virou governista. E essa ralé do baixo clero da Câmara que não é respeitada por ninguém. Essa ralé do baixo clero é investigada, né, por fazer parte da rede do Gabinete do Ódio e especialmente por fazer parte dessas manifestações antidemocráticas, que é agora naquilo que o Supremo tem, né, batido muito, né, investigado muito. Então, são pessoas que eles estimulam, eles ajudam a financiar e eles captam recursos para esse tipo de manifestação. Ou vocês não acham que as pessoas caem do céu nessas manifestações, com faixas, com isso, com aquilo? Não, tem dinheiro circulando nisso. E a grande questão é seguir o rastro do dinheiro e ver quem é que está financiando e qual é o papel desses deputados bolsonaristas, dessa ralé do baixo clero, no meio desse processo, que é um processo criminoso. E parece que tem bastante empresários aí que pagam isso também, né? A gente acabou de ver, no próprio inquérito tem lá o senhor Luciano Hang da Van, né, aquele outro empresário lá das academias de ginástica, lá, o Corona. São vários deles que estão sendo investigados, e aí fecha um círculo, né? Eu vi também nesse fim de semana, agora teve um dono de uma chácara lá de Brasília também, que abrigava esse grupo lá da Sarah Winter, esse pessoal todo dos 300, que não passa de 5, né? Exatamente. Meia dúzia de 300. E esses empresários aí também financiam esses grupos, não é isso? Germano, eu conheço esses empresários todos, mas eu não tenho conhecimento do financiamento direto deles. Até me surpreendeu quando eu vi o Corona nessa investigação, porque eu tive há pouco tempo na casa do Flávio Rocha, conversando com o Corona,
falando sobre campanha aqui em São Paulo. Ele falou, olha, já estou com você, vou te ajudar, vamos lá, você é a cara do novo mesmo em São Paulo, a gente tem que mudar isso aqui. Então, assim, me surpreendeu quando a investigação chegou na questão financiamento. O Luciano Hang, muita gente já falava, porque o Luciano é mais expansivo, ele fala mesmo e tal. Mas eu, particularmente, não tenho nenhuma prova disso. Então, eu me sinto inapta a falar em relação a isso, porque não tenho nenhuma prova. Tudo que eu levei na CPI são coisas que eu tenho provas e que eu investiguei. Agora, alguém está financiando. Alguém está financiando, ponto. Né? E tem várias teorias no meio desse processo, inclusive teorias de ONGs que estariam envolvidas, que têm ligação com empresas de tecnologia de Israel, que essas ONGs, né, captariam dinheiro aqui, mandariam dinheiro para Israel para comprar os robôs, pagar os robôs, para os robôs fazerem os trabalhos aqui. Agora, são teorias, tem que se investigar. Eu não tenho esse poder de investigação sozinha. Né? Então, eu acho que buscando aí essas ligações perigosas, né, com certeza a polícia vai chegar em quem financia isso. Mas também tem os blogueiros, né? O Alan dos Santos, esses blogueiros todos que circulam em torno aí. E a gente Esses são picaretas, meu Deus do céu. E a gente soube que tem recurso da SECOM, porque eles recebem dinheiro da SECOM, né? Ficou provado aí. Ficou provado eu também ouvi falar, né? Não é uma coisa que eu investiguei, mas ouvi falar dentro do Palácio do Planalto que uma das maneiras desses blogueiros receberem o dinheiro público sem necessariamente estar atrelado ao poder público era por agências que tinham contas oficiais do governo e que terceirizavam, pagavam de forma terceirizada esses blogs. Então, isso a justiça tem que investigar, porque é uma forma de maquiar a transferência do dinheiro público. Né? Você pega uma grande agência, faz lá um contrato de 40 milhões, 50 milhões, 60 milhões, na SECOM é tudo de milhão, é tudo muito grande, né? Não é nada coisa pouca, e essas agências teriam esse compromisso de repassar para esses blogs sujos, né? E você veja que, quando você fala do Terça Livre, por exemplo, eu posso falar muito bem, porque conheço o Alan dos Santos era alguém que frequentava a minha casa, né? Era alguém que frequentava a minha casa assim, de maneira recorrente, vinha do Rio Grande do Sul, morava numa casinha de madeira, custava R$450 de aluguel por mês, Germano. Eu estou falando do que eu sei. Né? Na época, assim como a trouxa aqui acreditou nas boas intenções do Bolsonaro, eu também acreditei nas boas intenções do Alan. Eu falei, não, vamos ajudar esse menino é um menino bom, é um menino que quer falar pelo conservadorismo brasileiro, está lá, morando numa mansão em Brasília, né? De alguém que sai de uma casinha de R$450 por mês de aluguel, vendendo almoço para pagar o jantar, não tinha de cair morto. Quando vinha para São Paulo, quem pagava a conta de restaurante, quem pagava a bebida, quem pagava deslocamento era eu. Era eu, porque eu tinha dó. Eu falava, não, vou ajudar esse menino, coitadinho, tão pobrezinho, lá do interior do Rio Grande do Sul. Tá aí que a gente está vendo, todos se juntaram numa grande quadrilha. Como é que alguém mora numa casa de R$400 e daqui a pouco está numa casa de R$30 mil em Brasília? Ah, pelo amor de Deus, gente. 30 mil por mês, né? Porque a casa é 30 mil por mês. 30 mil por mês. Quer dizer, como? Da onde que vem esse dinheiro? Eu sou deputada, eu não moro numa casa como essa, nem de perto. Então, assim, é só seguir o rastro do dinheiro. Se a gente está fazendo a farra do dinheiro público e também esses blogueiros, né, são aí, eu acho que talvez do tripé aí, um dos principais dessa quadrilha organizada. Tá, agora, todos esses grupos que a gente está citando aí, eles se fecham, né? E tem os financiamentos dos próprios atos antidemocráticos e tal. Como é que a senhora acha que isso tem prejuízo para a democracia brasileira? A gente corre riscos? Tem. Não, o sonho, prestem atenção, o sonho do Bolsonaro é dar o golpe. Isso não é uma coisa que eu estou conjecturando. Eu ouvi da boca do presidente, mais de uma vez, nos rompantes que ele teve, né, dentro do Palácio do Planalto. Às vezes eu chegava no Palácio, ele estava rindo, eu ia para o Congresso, voltava 10 minutos depois, ele estava chorando, né, porque é totalmente desequilibrado. E mais de uma vez ele disse, não tem jeito. Se me apertarem, não tem jeito. Eu vou dar um golpe, eu vou fazer. Cheguei a ouvir, o ato está pronto. O ato está pronto. Né? Basta ser assinado. Agora, se tá ou se não tá também, porque aquele homem é um boquirroto, fala um monte de bobagem. A questão é que ele sonha com isso. E ele só não foi à frente porque as Forças Armadas não o apoiam nisso. Perguntem aos generais, às autoridades públicas, STF, que está investigando, perguntem aos generais mais próximos do presidente, perguntem aos que saíram do lado dele, perguntem aos que ficaram.
Se não existe um ato institucional pronto na gaveta? Pode ser só um falastrão falando bobagem, mas pode ser que haja um ato institucional na gaveta, como ele mesmo já disse, dentro de reuniões internas do Palácio. Então, o sonho dele é dar esse golpe, mas ele não tem o apoio. O próprio filho falou, né, o Eduardo falou que a ruptura vai acontecer, a gente não sabe quando, mas vai acontecer. Não, ele disse não é uma questão de ser, mas quando. De quando, não é uma verdade. questão de se vai, mas quando. É quando. Então, você vê o que sobra para o presidente, quando ele não tem o apoio das Forças Armadas? Sobra tentar insuflar uma guerrilha. Coisa de Venezuela. Sobra tentar insuflar uma guerrilha, que é o que ele tentou fazer e tenta fazer com essas manifestações antidemocráticas. Você acha que ele vai nessas manifestações antidemocráticas porque ele gosta daquela gente que está lá? Um bando de maluco com faixa de 142, artigo 142, nhenhenhé, golpe. É um bando de gente despreparada, chega a ser retardada. Uma gente que desconhece a Constituição. Mas por que o presidente vai? Não é porque gosta dessa gente maluca, não. Ele vai porque ele tenta insuflar uma guerrilha, porque ele precisa de malucos o suficiente que, se preciso for, pegue numa arma, num pedaço de pau, pegue em alguma coisa e vá para a briga, vá para a violência. Como a gente viu alguns casos mais leves, é verdade, mas que já começaram a acontecer, violência contra a imprensa, gente batendo com bandeira, gente jogando fogos de artifício contra o Supremo. O que esse grupo dos 300, por exemplo, meia dúzia de 300, daquela maluca lá, que foi tudo que se pode imaginar na vida, a última grande performance dela foi mostrar os peitos na Paulista, a maluca da extremista lá. Esse tipo de gente, eles mesmos disseram que tinham armas naquele acampamento. Então, é esse tipo de guerrilha que o presidente tenta o tempo todo insuflar, mas ele não tem força para isso. Ele não consegue dar o golpe porque não tem o apoio das Forças Armadas. E ele não consegue insuflar a guerrilha porque o número é muito pequeno. Graças a Deus, o Brasil ainda tem, o brasileiro ainda tem uma cabeça democrática que pensa. Mas tudo que o presidente faz, se a gente fizer um retrocesso, se a gente ligasse os pontinhos, é isso que ele tenta. E se ele tiver a oportunidade, ele vai tentar dar o golpe. Aliás, é por isso que ele vive falando que a população tem que se armar, né? É a mesma coisa que o Chávez fez na Venezuela, né? Ele armou a população, ele fez os grupos guerrilheiros dele lá. O Bolsonaro quer aqui, a senhora acha? É o sonho dele. Quando ele fala de armar a população, eu sou armamentista, todo mundo sabe disso. Eu acho que a população tem o direito de ter, como nos Estados Unidos, o seu direito de escolha, de propriedade, o seu direito à defesa. Agora, isso é para gente normal, para gente que pensa, para gente que conhece a lei, para gente que sabe que uma arma mata, para gente que sabe o risco de ter uma arma, para gente que sabe que você pode ser obrigado a se defender tendo uma arma, para gente que conhece a legislação. É esse tipo de gente normal, que raciocina normalmente, que pode ter uma arma, ou posse ou porte. Pronto. Agora, você pega essa gente maluca, extremista, devotos do 142, como essa maluca aí, dessa Sara e outros loucos. Já imaginou essa gente com arma na mão? São guerrilheiros, são bandidos. Você não está falando de gente normal que quer se defender, não, se alguém entrar na sua casa. Não, você está falando de bandido. Então, a gente tem que separar isso, porque o presidente fez esse angu de caroço porque ele quer realmente colocar armas nas mãos desses extremistas que são completamente malucos e capazes de qualquer coisa. Deputada, a senhora é bem próxima do ex-ministro Sérgio Moro, chegou até a escrever um livro sobre ele, né? Sim. Uma biografia do ministro. A senhora acha que a saída do Moro, ela marcou muito esse combate à corrupção do governo? Quer dizer, acabou o combate à corrupção no governo? Acabou. O Moro mesmo, saiu dizendo que o presidente nunca foi comprometido com a agenda anticorrupção. Porque não foi mesmo, não foi. Ele não tem, o presidente não deu um passo para ajudar no pacote anticorrupção. Eu me lembro que, na época do pacote anticorrupção, estava aquele desespero, a coisa não andava no Congresso. Eu peguei e marquei uma reunião com o Rodrigo Maia, levei o Moro lá para tomar café da manhã com ele, para que a gente tentasse uma alternativa, porque melhor do que não ter o perfeito era ter minimamente o mediano para conseguir alguma coisa dentro do Congresso. O presidente não fez nada.
A saída do Moro foi a derrocada completa do combate à corrupção dentro do governo Bolsonaro. O presidente respira a corrupção de seus filhos e, pela lógica, a sua própria corrupção, né? Então, acabou. Ele vai ficar nesse discurso dizendo sempre, porque o petrolão, porque o mensalão. E o que ele está fazendo? E o rachadão? Teve o petrolão, teve o mensalão e tem o rachadão. Ele rachou o governo, ele vendeu o governo. Entregou o governo para o pior, para a banda podre do Centrão. Gente que é indiciada, investigada, gente que daqui a pouco vai estar na cadeia. E o presidente está fazendo isso com a maior cara de pau, falando que está fazendo pelo bem do Brasil. Me poupa. Pelo bem do Brasil, o que ele faria era comandar o país, era deixar seu filho ser investigado e que vá para a cadeia. Vá para a cadeia. Cometeu o crime, vá para a cadeia. Mas não é o que ele quer. O que ele quer é realmente manter essa célula, né, dentro do governo, que é uma célula da corrupção do poder, de todos os tipos de corrupção que se pode imaginar, mas a corrupção do poder, para se manter ad eternum, porque ele só pensa na reeleição. Desde que ele chegou lá, ele só pensa na reeleição. E se for preciso tentar qualquer coisa para isso, ele vai tentar, inclusive o golpe. Aliás, ficou bem claro quando ele tirou o Moro do governo, porque ele queria interferir na PF, né? Esse era o plano dele, era interferir na PF, porque ele queria, na verdade, era salvar o filho lá no Rio, das investigações. Está cada vez mais claro nesse sentido, não é isso? Não, ele interferiu, né? Ele nomeou Ramagem, aí veio o Supremo e disse Ramagem não pode, eles nomearam um poste do Ramagem. O Ramagem está lá, é o Ramagem que está comandando. Você tem lá o braço direito do Ramagem comandando a Polícia Federal. O primeiro ato foi esse, o segundo ato foi tirar o superintendente do Rio de Janeiro, onde a investigação estava em torno do filho dele. Então, o presidente, ele não só ameaçou interferir, como ele cometeu o crime de interferência. Hoje há todos os indícios e provas que podem levar o presidente a uma cassação de mandato, a um impeachment. Porque, de fato, o presidente cometeu todos os crimes de responsabilidade que você pode imaginar. Você pega na questão do Covid, você tem mais de uma dúzia de crimes cometidos pelo presidente. Você pega a questão da interferência da Polícia Federal, você pega a questão da fraude de documento público. Ele assinou um documento, ele publicou um documento com a assinatura do Moro que o Moro não assinou. E não venha me dizer que foi culpa do estagiário. A gente está falando da República do Brasil, a gente está falando da presidência da República. Não tem esse negócio assim, não, eu errei, esse diário oficial foi bem esse aqui. Por um acaso, foi bem esse aqui. Mentira! Então, você tem uma sucessão de crimes cometidos pelo presidente, né, que, em qualquer país sério, seria impeachment na certa. Aliás, eu estou vendo que, por tudo isso, o envolvimento do presidente aí com corrupção, etc., e Moro, estou vendo que o Moro está crescendo na opinião pública, enquanto que o Bolsonaro está caindo. A senhora acha que o Moro, a senhora que é amiga dele, tem possibilidade de ser candidato a presidente? É meu sonho. Apoiaria? Apoiaria de olho fechado. Eu já disse isso a ele mais de uma vez. Ele é muito relutante nas questões que envolvem a política, né? Agora até não está tanto. Antes ele era mais ainda, né? E eu acho que ele não está tão relutante por conta de ver o que foi prometido e não foi feito e que ainda há muito que se fazer. Então ele já não é... Quando as pessoas perguntam, não estou nem falando das conversas comigo, mas quando as pessoas perguntam, ele não fecha uma porta totalmente como ele fechava no passado recente, né? Diz que está à disposição do Brasil, que quer ajudar. Eu não vejo hoje um outro nome que realmente possa ajudar a cumprir a agenda que o Brasil quis em 2018. A agenda que nós levamos às ruas. Hoje, o nome que aparece com força é o Sérgio Moro e se ele optar por esse caminho, vou estar do lado dele, vou ajudá-lo e vou ajudar a elegê-lo, e nós vamos elegê-lo se assim ele quiser. Inclusive, meu partido está de portas abertas. Eu sei que qualquer partido minimamente de bem, não tem partido de bem, tá? 100%, tá, gente? É tudo uma porcaria, essa que é a verdade. Mas tem uns assim que tem um pouco mais de gente de bem e outros que tem mais gente do mal. O meu tem mais gente de bem que gente do mal. Mas tem bastante gente do mal que não presta, que não vale nada, que é maluco. Isso acontece em qualquer partido, foi uma coisa que eu aprendi, uma lição na Câmara, Germano. Nunca julgue uma pessoa pelo partido que ela está, porque você tem gente muito boa e muito ruim em todos os partidos. Mas o meu partido aí está de portas abertas, né, para o Sérgio Moro. Eu sei que o Podemos também tem namorado ele bastante, né? E eu espero que nesse namoro ele prefira casar com a gente, casar com a parte boa do PSL. Aliás, essa parte boa do PSL, essa parte ruim são os 20 e poucos que devem ir para a Aliança, o novo partido do presidente, né?
Isso deve estar para acontecer. Agora, inclusive, eu sei que tem um Nada, processo... Germano, tem 10, 15 mil assinaturas. Se presidente até nisso é uma fraude, cadê a força do grande Jair Bolsonaro na criação do seu grande partido, que ele achou que ia criar em 2 meses? É de uma arrogância, né, que dá pena. Ele acha que ele está acima do bem e do mal, que ele consegue tudo. Se estrepou na criação do seu partido, está aí com partideco de nada, quer dizer, criação não, porque não houve a criação. Cadê 1 milhão de assinaturas? Cadê 500 mil assinaturas? Não tem nada. E tem mais, os bolsonaristas usaram dinheiro público, usaram eventos públicos, foram às igrejas coletar assinatura, tudo isso é ilegal. Usaram de uma série de ilegalidades e ainda assim você não tem 20 mil assinaturas nesse partideco, que é uma fraude. Então, esses bolsonaristas estão lá usando o PSL de barriga de aluguel, e eu critico o partido por isso, e critico a Executiva Nacional, porque acho que a Executiva Nacional está sendo frouxa quando não coloca para fora essa gente que usa o PSL como barriga de aluguel e está lá dentro para destruir o PSL, que foi o que o presidente tentou fazer. Ele tentou tomar de assalto o partido para ele, quando não conseguiu tomar de assalto e tentou tomar de assalto o partido pelo valor do fundo partidário e do fundo eleitoral, porque ele me disse, não é uma teoria, não, ele me disse, falou, não, o Flávio é presidente do PSL no Rio, o Eduardo é presidente do PSL em São Paulo, nós precisamos de pelo menos 10 milhões por mês desse dinheiro lá. E eu falei, presidente, me inclua fora dessa, eu tô fora disso. Não quero nem saber desse negócio de dinheiro de fundo para lá, fundo para cá, não me envolva nisso. Né? Quando ele não conseguiu tomar de assalto o partido, ele tentou destruir o partido. Né? Desmontou, dividiu e tentou criar outro e não deu certo. Então, esse é o cenário que nós temos. E o PSL tem que ter força para colocar para fora essa gente que usa o partido como barriga de aluguel, porque são oportunistas e alguns são criminosos ali dentro. Né? Eu não tenho a digital nisso. Eu sou a favor da expulsão de toda essa gente. Aliás, o Eduardo Bolsonaro está no processo de expulsão do partido, não está? Ele está para ser expulso. Ele tá tem um suspenso. processo. Tem um processo lá. Não, ele não está. Ele foi suspenso e aí ele conseguiu uma liminar que suspendeu a suspensão. Então você tem um grupo ali dentro que está suspenso e um grupo que não está suspenso, mas está na berlinda, né? Até a primeira liminar foi muito engraçada, assim, porque eu cheguei até a conversar com o desembargador na época. Eu falei, como é que o senhor dá uma decisão como essa se o partido é uma entidade privada? Foi estranho, assim, tinha cheiro de carteirada, sabe aquela carteirada no judiciário? Mas, de qualquer sorte, nós conseguimos reverter depois com um outro juiz. E o fato é que essa gente toda tem processo por infidelidade partidária já iniciado, né? E se o PSL se portar como um partido que tem espinha ereta, né? Que sabe o que é correto, o PSL vai pôr essa gente toda para fora. Deputada, a senhora era líder do PSL até recentemente na Câmara. Deixou o cargo porque a senhora recebeu um convite do Rodrigo Maia para ser a presidente, para ser a chefe da Secretaria de Comunicação da Câmara, da SECOM de lá. Mas parece que os bolsonaristas querem puxar seu tapete também nesse cargo aí, é isso? Eles sempre querem. É uma graça. Assim, a alegria dos bolsonaristas é tentar puxar meu tapete. Na verdade, eu deixei a liderança do governo, quando eu fui eleita, já havia um acordo para que eu saísse no meio do ano para me dedicar à minha campanha em São Paulo. Eu vou precisar de tempo, eu estou estruturando uma equipe de marketing, uma equipe para fazer plano de governo, estou desde o carnaval estudando muito as questões que envolvem São Paulo, e eu preciso de tempo, porque a liderança do governo na Câmara dos Deputados, ainda mais nessa época de sessão virtual, é a sucursal do inferno. As sessões são 10, 12, 15 horas direto, ninguém faz nada, é só o líder, né? É o líder que está. E eu sou controladora nisso, eu não gosto de largar tudo solto, então eu participava de todas as sessões, passava os dias todos orientando e estava deixando a minha campanha de lado aqui em São Paulo. Então, para me dedicar à campanha, eu deixei a liderança do PSL. E a SECOM foi algo que naturalmente surgiu, porque eu sou comunicadora, sou jornalista, e realmente a SECOM está muito assim, patinando na Câmara, tem uma estrutura enorme que é muito mal utilizada. Então, eu quero ver se eu consigo dar esse up aí nos próximos 6 meses na SECOM na Câmara, junto com a minha campanha aqui em São Paulo. E os bolsonaristas, deixa latir, Germano, deixa latir. Né? Os cães ladram e a caravana passa. Eu queria perguntar exatamente da sua candidatura a prefeita de São Paulo, porque pelo que eu estou vendo, está
está indo de vento em popa. Agora, eu sei que também, recentemente, mais no passado, o governador de São Paulo, João Dória, chegou a propor a senhora ser vice do Bruno Covas, mas a senhora não topou, Sim. né? Não topei. E eu não topei por vários motivos. Primeiro porque, veja, o Bruno está numa situação complicada, me parece muito oportunista. Qualquer pessoa que tenha realmente musculatura para entrar numa campanha, abarcar, né, essa vice do Bruno Covas, me parece uma coisa oportunista demais. Eu disse isso ao João, eu não sou oportunista e eu não vou ser oportunista. Então, assim, não me interessa se por conta da doença, ele que estava lá embaixo nas pesquisas de intenção de voto, subiu aqui em cima. Eu não vou participar disso. Isso é uma coisa que me incomoda. Não é o meu perfil não é esse, né? Não é de ser oportunista. E, fundamentalmente, porque eu não acredito na gestão do Bruno. O Bruno é um ótimo menino, é um bom menino, mas é um péssimo prefeito. E a gente não pode misturar as coisas. Porque, assim, ele é um cara legal, mas minha mãe também é legal. E nem por isso minha mãe pode ser prefeita de São Paulo. Então, a gente não pode misturar as coisas. É um menino bacana, gente boa, né, sempre gostou de vida boa, de balada, de festa, disso, daquilo, está passando por uma situação complicada, está doente. Eu visitei ele algumas vezes, levei até eu uso uma pulseirinha com a palavra respeito, levei uma para ele também, com a palavra força, né? Então, desejo que realmente ele se cure e viva, né, mais 90 anos, se for possível. Mas eu não vou participar de nenhuma manobra oportunista, né? Eu não vou dizer para a população de São Paulo que acredito num projeto que eu não acredito. E eu não acredito no projeto do Bruno Covas porque o Bruno é a esquerda da esquerda do PSDB. Então, eu sou alguém claramente de direita, eu sou uma liberal, e eu sou a única candidata de direita, de fato, em São Paulo. Todos os outros, ou são esquerda, ou são centro-esquerda. Então, eu não pude fazer parte realmente disso. Agradeci, né, ao governador João Dória, mas não posso fazer parte disso. Eu saio, né, realmente, se preciso for, eu corro sozinha essa corridinha, mas eu não vou participar de nenhum processo de oportunismo nem de demagogia. Deputada Joyce Hasselmann, nós estamos chegando quase ao final, já estamos mais de 50 minutos no ar, que eu prometi 50 minutos, que a senhora está se recuperando, né? Agora, me diz uma coisa, as eleições vão ser adiadas, e eu sei que dia 4 de outubro deve ser no dia 15 de novembro. Esse aumento do prazo para a eleição pode lhe prejudicar de alguma forma a prorrogação desse processo eleitoral, ou a senhora ganha mais tempo, mais fôlego para a campanha? Acho que não, acho que até ganho mais fôlego, viu, Germano? Eu preciso agora, a minha grande missão é mostrar para o povo de São Paulo que eu não sou bolsonarista, né? Eu não estou aqui para ser uma prefeita de oposição ao presidente da República. As minhas questões da oposição ao presidente estão lá no Congresso Nacional, né? Hoje eu sou a oposição dentro da direita ao presidente. Você tem a oposição de esquerda, que daí é oposição, porque é oposição e acabou, e sempre vai ser. Mas dentro da direita, né, há alguns nomes da oposição, como eu, como o próprio Kim Kataguiri, nós somos deputados novos da direita e que hoje somos oposição ao governo dentro da direita. Eu tenho que mostrar para essa população que eu sou capaz de administrar São Paulo, e que a experiência toda que os outros têm não serviram para absolutamente nada, porque as administrações foram um caos, uma atrás da outra. Haddad, Marta, um horror, tudo um horror, né? Então, Márcio França, que agora vem também, né? Deve vir candidato. O próprio Bruno, né? Uma prefeitura absolutamente largada, abandonada. Então, essa experiência não serviu para porcaria nenhuma, né? Mas eu preciso ter um time muito experiente, mostrar esse time para a população de São Paulo. Tenho trabalhado bastante no plano de saúde, né? No plano de governo na área de saúde, porque a gente vai sair de um pós-guerra, pós-eleição. Então, esse tempo, para mim, é bom, porque eu posso me dedicar mais, eu posso trabalhar mais e eu posso mostrar para a população o que é que eu estou fazendo. Até agora, eu fiquei dedicada 100% na Câmara, eu fiquei dedicada à liderança do PSL, eu fiquei dedicada antes à liderança do governo, à reforma da Previdência. Agora está na hora de eu me dedicar aqui à cidade de São Paulo, ao município de São Paulo, à locomotiva desse país, que vai enfrentar problemas gravíssimos pós esse Covid, em especial os problemas econômicos, e a gente vai ter que ter soluções e alternativas
que realmente possam resolver o problema da população aqui. Não vai ser fácil. Eu acho que vai ser a gestão talvez mais difícil, justamente por conta do pós-Covid, mas eu não tenho medo de desafio, eu sei ouvir muito bem, sou boa de briga, todo mundo sabe disso, mas também sou boa de ouvir, de construir, e eu acho que dá para fazer uma grande gestão aqui em São Paulo com o toque de uma mulher. São Paulo está precisando de uma mulher botar ordem nessa bagunça. Perfeito. Deputada, estamos encerrando então nossa entrevista. Eu gostaria que a senhora fizesse as considerações finais aí para a gente se despedir. Primeiro, agradecer, Germano, obrigada aí pela oportunidade. Desculpem, um pouco da voz meio fanha, né? E dizer a todos vocês que eu continuo sendo a mesma Joyce de sempre, né? Quem der um Google e for lá atrás da minha campanha, vai ver que toda a minha campanha foi feita, Germano, como Joyce, uma mulher de coragem. Ninguém pode dizer que eu perdi a coragem. Eu continuo com a mesma coragem, com a mesma força, para enfrentar os bandidos, para enfrentar os malfeitos, estejam eles onde estiverem. Então, antes enfrentava e continuo enfrentando as mazelas do PT, e agora estou enfrentando o PT com o sinal contrário, que é o bolsonarismo, que chega a ser pior em alguns casos que o próprio PT. E estou à disposição do povo de São Paulo. Eu acho que a gente tem muito, muito para construir aqui nessa megalópole, né, gigantesca, e eu vou dar minha contribuição, pode ter certeza, e eu sei que do mesmo jeito que aqueles que acreditaram em mim, de verdade, sabem que eu estou fazendo tudo que eu prometi, os que vão acreditar em mim para a Prefeitura de São Paulo também não vão se arrepender. É isso. Muito obrigado, então, deputada. Até logo, então. Obrigado. Obrigada, até mais. Até logo. Até logo.